Divino Mestre, mais uma vez aqui estamos reunidos nesse grupo de amigos, diretamente de nossos lares, e que possamos ter o máximo de proveito nesta noite e nos auxilie, nos inspirando para que possamos dar o nosso melhor. Luísa, seu telefone, seu áudio está ligado. Obrigado. Deu para pegar, né? Deu uma picotada, mas tá bom. Isso aí depois o Ricardo resolve. Não tem jeito, né? Então, vamos lá, então. Tudo bem? Só uma perguntinha aí. Todos vocês aí estudaram sobre esse tema? Alguns eu sei que estudaram, mandaram para mim algumas cópias, né? É bem extenso o assunto, né? Quando a gente fala de transtornos mentais, principalmente de Alzheimer, mas eu estou trazendo de uma forma geral e trazendo alguns assuntos que não é tão corriqueiro na internet que você pega, mas a grande maioria traz bastante ensinamento para nós e vai nos ajudar, até porque não tem quem na família já não passou por uma situação dessa, ou tem um amigo que passou, uma família, então é bom a gente nos instruir. É claro, trazendo sempre a visão espírita, né? Que nem na internet tem muitos falando sobre a parte de psicólogos, psiquiatras, essas coisas, falando muito da área física, da fármaco, né, as medicações, tudo, mas eu fosse mais específico da parte espírita. E realmente, vocês vão ver que tem muita coisa legal. Eu vou começar falando primeiro dos transtornos mentais, aí eu entro depois na esquizofrenia, entro depois no Alzheimer, e depois nos transtornos do humor, que é a depressão. Mas uma depressão diferente, para a gente hoje entender, conhecer melhor, tá? Vocês vão ver essa outra, que é a distimia, a gente tem, viu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela migra para uma mais severa, mais grave, que é a depressão. Então, por isso que eu vou fazer um assunto bem legal para nós. Então, vamos lá. Falando dos transtornos mentais na nossa visão espírita, né? Ó, no caso dos transtornos mentais, excetuando aí as causas, os casos produzidos por acidentes e traumatismos cerebrais, ou, de repente, a gente adquire um transtorno mental por uma causa de uma moléstia contagiosa, infecciosa, meningite, por exemplo, né? Mas tem no espírito a causa raiz da psicopatologia. E o corpo físico, nós vamos falar muito disso, é somente o veículo de manifestação, ok? Então, eu peguei uns assuntos aqui, principalmente que o Divaldo nos esclarece, a seguir dessas psicopatologias, né? Que ele até fala que cuja gênese reside no espírito, então possui procedências bem distintas. E como a gente vem falando também, vai estar dando tudo certinho, quando a gente vem falando da gênese, o que ela faz, aí, então tá tudo alinhado, mas, e olha, eu estou fazendo de uma forma aleatória e está dando certo mesmo. Então, vamos lá, como o Divaldo nos esclarece, vamos falar primeiro dos fatores internos, ok? Diz o seguinte, que o espírito, ao iniciar o processo da reencarnação, ele imprime nos códigos genéticos as deficiências decorrentes da irresponsabilidade que se apresentarão no futuro, ou seja, em momento próprio, como uma descompensação nervosa, uma carência, ou um excesso de neurotransmissores responsáveis pelos correspondentes transtornos psicológicos, ou de outra natureza. Aqui que ele está falando é aquilo que a gente já conhece, a causa de lei e efeito, em ação, ok? Todos esses casos, a gente vai encontrar espíritos encarnados, moralmente enfermos, endividados perante as leis divinas, em processos graves de provações, ou dolorosas, ou expiações reeducativas. Independente da categoria, a obsessão é enfermidade de longo curso, a exigir tratamento específico, especializado, e cujos resultados não se fazem sentir no curto prazo. Ok?
Deixa eu pegar aqui outro ponto importante, fatores externos. Espíritos encarnados adversários direcionam a mente do hospedeiro físico, induções hipnóticas carregadas de pessimismo e de desconfiança, inquietação e mal-estar, que estabelecerão as obsessões, aquelas que são classificadas por Kardec. Lembram delas? Simples, fascinação ou subjugação, ok? Independente da categoria, obsessão é enfermidade de longo curso, como já falamos, e os tratamentos especializados, quem são esses? Psiquiátricos e psicológicos são indispensáveis. Podem produzir melhoras no quadro, todavia, os hospedeiros desencarnados não foram afastados, persistindo nas tentativas de perseguição e vingança. Vocês vão ver mais à frente, nós vamos falar, por isso que os tratamentos não podem ser só de um lado só, tem que ser duas vias, tá? Somente quando ocorrer uma alteração do comportamento mental e moral do enfermo, direcionado para o amor, para o bem, conseguindo sensibilizar aqueles que estejam na condição de perseguidores, ou seja, os obsessores, né, é que dá-se a recuperação, recebendo no processo terapêutico o auxílio imprescindível dos medicamentos na reorganização cerebral. Aí diz o seguinte, ainda no nosso amigo aqui, o Divaldo, fala: o Espiritismo mostra as causas e os objetivos dos sofrimentos físicos e morais. São muitos efeitos perniciosos causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista. Determinadas emoções fortes como medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea e essa ação emocional reage lá no físico. Produz doenças, desarmonia entre espírito e matéria, a mente e o perispírito. Desajustam-se os núcleos de energia, facilitando os processos orgânicos degenerativos. Então, esse fator é tudo externo que eu estou falando aqui, que o Divaldo passa para nós, né? Diz o seguinte ainda, que o homem acalenta no íntimo, é o que acalenta no íntimo. Sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio como desarmonia pelos quais se movimenta. Quando ocorre a ruptura do equilíbrio entre consciência e corpo, irrompem as enfermidades, a quais expressam a reação que ora se estabelece. Uma vez esclarecida a criatura, tem a oportunidade de compreender que seu sofrimento é justo e não um castigo. Castigo de quem? De Deus, né? Ou de obra do acaso. E quanto mais consciente o ser, mais saudável os seus órgãos para desenvolvimento, desempenho das relevantes tarefas que lhes são reservadas. Elevação moral e renovação espiritual ao ser humano, de acordo com aquilo que aspire e faça. Introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores, oração, tudo isso que eu estou falando aqui, constitui terapias avançadas com efeitos vibracionais positivos, em favor de quem as mantenha, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Essa pequena abertura que eu passei aqui para vocês é referente ao que seriam, então, os transtornos mentais, tá? Agora, quando a gente entrar diretamente nesses exemplos, olha, transtornos são vários, você pega N transtornos, mas eu peguei esquizofrenia, Alzheimer, porque esses são mais preocupantes, dão muito mais trabalho, mais dificuldade, e a gente se preocupa muito mesmo. Então, nós vamos falar. Eu sei que alguns me Travou. A gente valoriza mais também o nosso estudo de hoje, tá? Porque vocês andam muito quietos aí, não sei se é por causa do número de pessoas, mas seu problema é vergonha, falou que faz que nem a Ana Cristina falou, tira a imagem e fala. Então, tudo bem até aí, gente? Tá? Ali eu falei sobre fatores internos e fatores externos, segundo o que o nosso querido
Divaldo, né? Agora também mais um que já se foi, né? Tá deixando aqui a gente, chama mais um saudoso, que ele fala sobre os fatores internos e externos. Bem, vamos entrar na esquizofrenia. Pegando, vamos lá. No livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, e psicografado também por Divaldo Franco, a gente encontra um importante comentário feito por Bezerra de Menezes, que diz o seguinte, abre aspas, a esquizofrenia é enfermidade muito complexa nos estudos da saúde mental. A consciência individual não se poupa quando se descobre em delito, engendrando mecanismo de autorreparação. A esquizofrenia se encontra no paciente, ó, presta atenção que ele fala assim, ó, isso é muito importante, ó. A esquizofrenia se encontra no paciente de forma latente, pois o indivíduo já nasce com ela. Fecha aspas. Então, o que ele está dizendo para nós aqui, o Bezerra de Menezes, fica claro que o esquizofrênico traz consigo já pesados débitos como consequência e se manifestam no corpo físico através dessa enfermidade. Beleza? Tudo bem aí? A esquizofrenia ocorre com a mudança total ou parcial da personalidade. Volto a lembrar aqui para vocês aquilo que a gente já estudou e vamos estudar aqui também com mais pormenores, quando a gente fala de personalidade prevalecente, né? Ou aquela personalidade dominante que vem de outras experiências já vividas. Então, ela ocorre, essa esquizofrenia, como eu falei, com a mudança total ou parcial da personalidade. O indivíduo que é esquizofrênico apresenta padrões de comportamento. Quais seriam eles? Vamos lá. Afastamento das relações interpessoais. Desconfiança dos outros. Perda de interesse pelo trabalho e por passatempos. O esquizofrênico, né? Ele teme olhar-se no espelho, pois tem receio que o seu corpo se transforme. Ele torna-se desinteressado, sem iniciativa e ainda é apático. Se isola e tem uma grande dificuldade de concentração e de aprendizado. Sabiam disso? Para mim, alguma surpresa. Até essa de falar que ele teme olhar no espelho, pois tem receio que o seu corpo se transforme e torna-se desinteressado. Então, quando a gente pega pormenores que a gente vai estudar, e a gente fala assim, a gente já começa a olhar com outros olhos. E vou dizer uma coisa para vocês. Daqui a pouco nós vamos também destrinchar sobre essa linha muito tênue que existe entre o espiritismo, né, espiritismo não, entre a mediunidade e a esquizofrenia, que ela é muito próxima, né? Porque eu já tive casos assim. Fala, Ricardo. Barbosa, então, quer dizer que a esquizofrenia já vem, né, já vem com a gente, então vem impregnada no perispírito, que é uma coisa muito mais difícil de tratar. Segundo o que o nosso médico aí falou, né, o Bezerra de Menezes, é isso aí, falou, já vem. Então, ou seja, uma doença da alma, né? Uma doença que você traz ela em decorrência de problemas, dificuldades de relacionamento, de vidas passadas, de uma personalidade que está ali, né? Então, isso para mim também foi interessante, né? Salvo, como a gente falou, né? É isso mesmo. No caso da esquizofrenia, é isso mesmo. Tá? Beth, pode falar, Beth, depois Flávia. Ô, Flavinha está aí, não tinha visto. Se ela é latente, a partir de que idade que ela começa, porque ela já vem, né? Já vem, mas a partir de que idade que ela mais está manifestando, se manifesta? Eu não saberia te responder agora momentaneamente. Não achei nenhum estudo falando sobre isso aí. Mas lembra uma coisa, quando a gente vem falar que ela é latente, ela vem, lembra que ela está ligada nos códigos genéticos, certo? A gente tem que lembrar da epigenética que nós estudamos lá. A epigenética que freia ou ela evolui e faz que aquilo aconteça.
Então, tem muito disso aí também, entendeu? Não é porque todos vieram que vão ter também. Como aqueles que às vezes não têm, acaba apresentando, às vezes, a esquizofrenia, né? Quando eu falar aqui dos sintomas, talvez nos ajude aí, mas eu não tenho como te responder sobre isso, Beth. Quando, que idade ela eclode, né, que ela aparece. Se alguém tiver aí, ou estudou isso aí, passa para nós aí também. Embora, eu não sei se o Zé Carlos, não é o José Carlos está aqui, com a mão no rosto lá. Eu falei, é o Zé Carlos, porque o Zé Carlos, ele é psicólogo, né, então ele poderia dar essa informação, mas eu não vi ele hoje aqui, não. Fala, Flávia. Flávia, eu sei que estava estudando também o assunto. Não, eu queria falar duas coisas. Geralmente, os transtornos, eles começam a ficar mais evidentes a partir dos 7 anos. 7. Que... Mas quando você fala transtorno, tem uma tem uma gama de transtornos. Sim, mas para esquizofrenia mesmo... Só desculpa interromper, só para não dar confusão. Depende, Flávia, por exemplo, se eu estivesse falando dos transtornos de humor e a Beth fizesse essa pergunta para mim, eu tinha como responder. No caso da esquizofrenia, por exemplo, no caso da esquizofrenia, já não sei, não tem como te explicar. Entendeu? Porque até alguns transtornos, para serem diagnosticados mesmo, a partir dos 18 anos. 18 anos, tá. Esquizofrenia, transtorno de personalidade antissocial, alguns transtornos só podem ser diagnosticados mesmo a partir dos 18 anos. Mas o que eu ia falar é outra coisa. Não, mas aí você falou... A partir dos 18 anos. Você acabou de responder o que ela falou. Quando eclode, né? Então, você já fala a partir dos 18 mas anos. A partir dos 7 que alguns começam a se manifestar com mais evidências, assim. Mas o que eu ia falar é que você falou da esquizofrenia e da mediunidade, né? Há muitos anos atrás, vários pacientes eram tratados como esquizofrênicos, quando, na verdade, era mediunidade, né? O doutor Inácio, quem estuda os livros do doutor Inácio, ele comenta e fala muito disso, né? Tanto é que ele era responsável pelo hospital lá, o manicômio lá em Uberaba, onde ele tratou muito bem os esquizofrênicos através da mediunidade, porque eles estavam sendo, como você falou assim, indicados como esquizofrênico, e na realidade era mediunidade, né? E pode acontecer o inverso também, né? Tratando com mediunidade é esquizofrenia. Fátima quer falar também. Fala, Fátima. Como eu vivencio essa situação de esquizofrenia com o irmão, que hoje tem 77 anos, a doença apareceu por volta dos 20 anos. 20 anos, aquilo que a Flávia falou, 18 anos. 18 anos. E o meu sobrinho iniciou com 18. 18. Beleza. Então, são duas pessoas da família que desencadeou dessa forma. O meu irmão era ativo, tinha trabalhos, formou tudo, mas no momento que instalou a doença, ele se tornou realmente incapacitado. Beleza. Mas é uma doença muito difícil. Pode falar, Roseli. Boa noite. Então, tem algumas drogas que, quando a gente é jovem, a gente pode estar usando e ela pode abrir a chave da esquizofrenia. E aí você passar a ter por causa do uso dessas drogas, né, ilícitas, e do álcool, que aumenta a quantidade de dopamina no cérebro, e como a pessoa já tinha essa pretensão de ter, ela passa a ter e se torna esquizofrênico. Não que todo mundo seja por isso, né? Você tem razão, porque eu tenho um caso que foi tratado na casa, que por causa de drogas, mais mediunidade, mais outras coisas mais, o camarada, pelos sintomas, né, que a doença apresenta, a gente conseguiu verificar isso mesmo em loco. E tem estudos que falam sobre isso, embora eu não vou tratar disso hoje não, tá? Sim.
Deixa eu continuar. Ah, tem a Érica. Falei, Érica. Tem mais coisa para vocês perguntarem, viu? Não, rapidinho, às vezes fala da idade ou quando aparece, né? Muitas vezes, assim como outras doenças mentais, também ela pode ser desencadeada por gatilhos emocionais. Então, às vezes, você carrega, né? Mas você passa, por exemplo, a adolescência, a puberdade, a fase inicial do adulto e não desencadeia nada. Mas quando você se aposenta, ou, por exemplo, quando fica viúvo, algum gatilho emocional, ele desperta e aí aparece também e se instala a doença. Então, não tem tanto a ver com a idade, né? Por isso que vocês estão falando aí, a gente vai tocar nisso aqui. Tá certinho, vocês estão com razão. Beleza? Deixa eu falar agora no tocante aos sintomas aqueles que sofrem dessa doença. Primeiro, alucinações. Esse sintoma evidencia-se com a percepção de qualquer coisa que, na realidade, não existe. Ok? O exemplo mais comum da alucinação que ocorre é na auditiva, devido ao qual o doente ouve vozes que, na realidade, não existem, e por isso que outras pessoas não ouvem. Também pode ocorrer no caso que o esquizofrênico tem visões, tá? Mas normalmente é pelas vozes, né? Outro sintoma é delírios. São falsas convicções das quais o doente está seguro. Convencê-lo do contrário é impossível. O doente pode convencer-se de que os outros têm as mesmas convicções que ele, ou então de que é dotado de poderes especiais. E é verdade, ele começa a falar eu não vou dar detalhes aqui, não posso falar nem exemplo, porque de repente pode chegar nesse médio e é desagradável, né? Não é legal. É isso aí. Tá? No caso de delírios, muito usa voz, aí você vê, se o camarada ele já tem um desenvolvimento da clareaudiência, ele acaba tendo essa abertura, e se ele tiver com sintoma da esquizofrenia, aí ali está feito o negócio. Comportamento bizarro, outro sintoma. Manifesta-se sob a forma de um comportamento extravagante ou agressivo no confronto com situações que o doente ele não consegue enfrentar de modo algum, ou de outro modo, entendeu? Dissociação do pensamento. Na prática, é a distorção da forma de pensamento, como a tendência para construir frases incompreensíveis, inventar palavras inexistentes, passar sem parar de um argumento para outro. Deixa eu só falar aqui, pessoal, eu só vou passar aqui os sintomas, aí eu volto a abrir a fila de novo, tá? Só para terminar, no tocante a sintomas, eu passo para a Roseli e o Paulo que estão pedindo aqui. A esquizofrenia e a mediunidade, quando eu falei separação sutil, quase imperceptível, né? Então, há um fio tênue, né? Que alguns sintomas da esquizofrenia, com alguns tipos de mediunidade e processos obsessivos existindo por conta disso, o perigo de um eventual diagnóstico errado, ok? O esquizofrênico, como já vimos, tem alucinações, ouve vozes, tem visões, porém essas características também são dos sinais de mediunidade, correto? Corrigindo-se o termo visões para vidências, pela falta de conhecimento, médios potenciais podem ser erroneamente considerados como esquizofrênicos. Deixa eu fazer um ponto aqui. Fala, Roseli sumiu, não quis mais? Paulo, fala. A dúvida é, esses sintomas, eles são isolados ou podem ser conjuntos? Isolados ou? Em conjunto. Aparecer vários. Vários dos sintomas? É. Não, pode ter vários tipos de sintomas aí. Ou pode aparecer também só isolado? Também pode. Ele fala só ouvir vozes, entendeu? Mas, quando ele fala assim, ele pode ter visão também, ele pode, por exemplo, quando ele fala assim, ser um comportamento mais extravagante ou agressivo, alucinações, delírios. Então, ele fala sintomas que sofrem com a doença apresentam, entendeu? Você pode ter alguns desses, como você pode ter um conjunto deles, né?
pelo que eu entendi aqui. Roseli, não quer falar mais? Já... Não, é que eu tinha esquecido de abaixar. Tá. Desculpa. Beleza. Então, vamos lá. Dando continuidade. Aplica-se o mesmo na questão do delírio, outro sintoma da doença. Em alguns processos de obsessão, as entidades habilmente, olha só como eles são espertos, ó, vão insuflando na mente de sua vítima a ideia de que ele é um ser especial, dotado de poderes especiais. O esquizofrênico também sofre da chamada alucinação de comando, ou seja, como já é citado, né, ouve vozes que o induzem à violência e, não raro, ao suicídio, mas em muitos casos trata-se de um profundo processo de obsessão. Tudo que estou pegando aqui, eu peguei com o Dr. Inácio, tá, nos livros dele. Então, você vê, por ter essa aproximação muito grande da mediunidade, se ele já tem essa situação e entra um obsessor e consegue trabalhar com ele, meu amigo, aí o negócio fica feio, né? Eu vou falar sobre André Luiz no livro Mundo Maior, mas fala, Célia. Só uma dúvida. No caso dessa pessoa chegar a cometer um suicídio por conta dessa situação que ele vive emocional, ele não vai ser tratado no mundo espiritual como só uma pessoa que cometeu suicídio, tirou a própria vida, de forma como outros que fazem isso, não é? Eles serão amenizados, o que vamos chamar aí de punição. Tudo depende de como é que ele trabalhou isso, como ele adquiriu isso, porque nós não podemos esquecer também do que influenciou, né? Somente sobre a ótica espírita, certo? Porque se ele transgrediu nos códigos das leis divinas, e aquilo lá foi uma consequência, foi uma ação. Entendeu? Se o que nós, quando falamos de suicídio na realidade, ele é uma reação. A ação foi outra. Dele ter acabado com a vida dele, mas deu resultado, a reação, o suicídio. Então, ele vai ser considerado, sim, suicida. E vai ser... Lembra que eu falei que o Senna foi considerado suicida? Porque ele escolheu uma profissão que colocava em risco a vida dele. Agora, no caso da doença, como já foi falado no início aqui, ele já traz todos os códigos de transgressões que ele fez, ele está ali, e ele veio para cá para resolver essa situação. Entendeu? Mas, Barbosa, mesmo no caso dele ter chegado às vias de fato por uma obsessão? Se tem um obsessor, ele é o culpado. Se nós temos obsessor, o culpado somos nós. Tá. A gente não pode chegar e transferir a responsabilidade dos nossos atos, não. Tudo é uma consequência, entendeu? Fala, Silveli. Só para acrescentar nesse quesito, entra também as atenuantes, né? Porque cada pessoa tem seus atenuantes. No caso do esquizofrênico, entra que ele traz isso de outras vidas, ele traz obsessão junto com ele, então tudo, quando ele desencarnar, vai ter os atenuantes. Como no caso do suicida. Os suicidas também têm atenuantes, porque nem sempre é eles mesmos que estão querendo suicidar, são a obsessão em cima deles que faz com que eles cometam o ato de suicídio. Então, o esquizofrênico é eu acho que é a mesma história, né? Tem os atenuantes. Eu concordo com o que você falou, eu acho, e acho correto, é isso. Mas eu acho diferente já. Pode ter atenuante, a gente nunca pode falar que não tem, o Pai nos dá todas as condições para também estar nos ajudando. Entretanto, é complicado, porque nós temos todas as possibilidades, porque, que nem você fala assim, o obsessor, ele não vai empurrar a gente para baixo de uma escada, no topo da escada, jogar a gente para baixo. Ele vai, o quê? Ele vai incentivar, vai, se joga, se manda, vai, se atira. Ele não vai chegar lá e te empurrar, não existe isso. Ele vai te inspirar, como a gente também recebe as inspirações do alto.
certo? Tem a positiva e a negativa, mas a ação, quem decide é você. Se você decidiu, você tem que responder por isso. Então, eu não vejo como uma atenuante nesse sentido. Agora, quem sou eu para falar que não existe? Aí cabe a espiritualidade ao pai falar, achar que aquele ser ali, ele não merecia, sei lá, ser considerado dessa maneira. Essa é a minha opinião, né? É o que eu acho também. E como eu respeito também o que você acha, entendeu? Como a Célia também falou. Fale, Andréia e Roseli. Vocês não... Vamos lá, vai. É rapidinho, Barbosa. Essa questão do suicídio, vocês até me corrigem se eu estiver errada, mas assim, eu acho que suicida, mesmo que ele não tenha causado de propósito, ele paga por isso. Não foi o próprio André Luiz que foi considerado um suicida? Sim. Porque ele indiretamente acabou causando a morte dele, porque ele ficou doente por causa do jeito que ele vivia. Não é isso? Certinho. É verdade. Agora, vamos lá. Deixa eu ver. Fala, Roseli. Senão eu não vou conseguir terminar. Não vai? Então, o que eu pensei, o suicídio direto, o voluntário. Sim. Se eu estou deprimida, estou numa situação que eu estou pensando no suicídio, eu vou atrair irmãos para próximo de mim que está na mesma sintonia. Então, eu penso assim, que se eu estou nessa situação e cometo suicídio, não são todos esses casos que vão ter uma obsessão, mesmo que seja uma simples? Sim, pode ser. Sem dúvida. Deixa eu só dar uma continuidade para vocês. Você viu, nós falamos de de suicídio, aí vocês começam a questionar o suicídio. Vamos se ater, assim, no caso do esquizofrênico, entendeu? Não dessa ação deles aí, senão a gente não consegue terminar hoje. Até entendo. Porque se a gente tivesse mais hora, liberado, né? Mas se vocês falam, não, hoje pode tocar até 1h30, vamos embora, entendeu? Porque quando eu chegar a falar lá da depressão, é bastante assunto e ele vai realmente surtir bastante dúvidas, entendeu? Quando for assim, vamos fazer as dúvidas em função do que está sendo falado, tá? Porque a gente falou uma causa do suicídio, acabou entrando falando só sobre o suicídio. Fala, Célia. É só uma sugestão para você pensar. Se os assuntos são, assim, bastante polêmicos, gera bastante dúvida e são importantes, por exemplo, como eu imagino que na hora que chegar lá no Alzheimer vai causar, né, sempre que é uma coisa muito agressiva, né, você não considera a possibilidade de fazer uma aula específica só para algum desses assuntos que ficar muito apertado para não falar hoje? Nós estamos fazendo aqui específico sobre... Mas eu entendi. Vamos em frente, aí a gente vê depois como que vai dar certo, tá bom? Mas eu concordo contigo, Célia. Para mim não tem problema nenhum. Mas também, se eu for falar só dele, ali a aula vai ficar pela metade, que é curto também. Eu falo aqui os questionamentos, mas a gente chega lá. Voltando, então, para a esquizofrenia, André Luiz, né, no livro Mundo Maior, ele tem alguns relatos que ele fala de que a esquizofrenia se origina de perturbações no perispírito. Então, a gente compreende que a esquizofrenia pode ser um distúrbio espiritual. Qual o papel do campo extrafísica em transtornos da nossa psique? É uma questão, né? Quais seriam os métodos, então, que a gente pode trazer para o nosso cotidiano para atingir uma vida mais saudável, nesse sentido? Então, vamos lá. Segundo André Luiz, quem sofre com a esquizofrenia tem consequências que aparecem no corpo físico, com sintomas variados e imprevisíveis. A mente começa a remoer remorsos e preocupações, que atinge os lobos frontais, obrigando a pessoa a não conseguir meditar consigo mesmo. Desta forma, o esquizofrênico acaba se retraindo para si mesmo e se isolando do mundo. O resultado é autismo e isolamento. Algumas lembranças de vidas passadas podem manifestar-se na vida deste encarnado, fenômeno conhecido como ressonância do passado.
Continuando o que André fala, várias entidades podem obsidiar o encarnado, fazendo com que o mesmo tenha visões, incluindo a influenciação mental e as obsessões mais complexas, como possessão e subjugação. A esquizofrenia se trata ainda de uma doença inquietante da psicologia. Porém, André Luiz diz que o espiritismo científico a qualifica como uma enfermidade de origem espiritual e de expiação. Todavia, não podemos esquecer que a justiça de Deus é infinita na recuperação de nossos espíritos enfermos. A lei do progresso nos faz seguir, conhecendo as tendências dessa psicose, e essas psicoses são autênticas doenças do espírito, em severas respostas kármicas, quase sempre demarcado toda a jornada carnal. Os sintomas, por não terem o devido esgotamento no campo físico, né, personalidade, perduram e refletem-se em outra reencarnação. Por isso, o doente mental, sob uma ótica espírita, é seguramente um transgressor dos códigos das leis divinas. A consciência individual imprime nas engrenagens do perispírito os remorsos e turbações, os recalques e conflitos que perturbarão os centros do sistema nervoso e cerebral, bem como seus equipamentos mais delicados, mediante altas cargas de emoção descontrolada que lhe danificam o complexo orgânico e emocional. Olha, gente, isso aqui é até importante. A gente fala assim, olha, cuidado com os remorsos, turbações, recalques, conflitos, porque isso vai marcando no seu perispírito. E essas cargas, vai gerar cargas de emoção descontrolada, como ele falou, vai danificando o complexo orgânico e emocional. Você vê que a gente pode estar preparando, é aquilo que eu falo sempre, né? O que eu vou ser na próxima encarnação? Depende do que eu estou fazendo aqui hoje comigo. Se eu passo essas cargas, deixo ela imprimir no meu perispírito, poxa, eu vou ter problemas sérios, emocionais, problemas com nervoso no cerebral, vai danificar o meu físico. Então, eu posso voltar de uma outra com todas essas coisas impressas no meu perispírito que vou ter dificuldade. Uma coisa importante aqui também, ó. Outras vezes, desejando fugir à sanha dos inimigos, o espírito busca o corpo como um refúgio, no qual se esconde, bloqueando os centros da lucidez e da afetividade, que responde como indiferença e insensibilidade no paciente de tal natureza. A doutrina espírita vem nos alertar para que as famílias que possuem portadores de esquizofrenia que trate o paciente com amor e que procure conhecer todos os sintomas da doença. E, principalmente, que cuide de si próprias. Caso contrário, não conseguirão lidar com o estresse comum nessas situações. A fonte aqui que eu tirei foi no Mundo Maior. É o livro do André Luiz. Ok? Fala, dona Célia. Fatalmente, a gente pode entender que isso tem alguma ligação com a família que esse indivíduo chegou, né? Sim, então, todos esses transtornos, sim, claro. Pensa que, muitas vezes, vamos voltar a falar do karma, né? Que o karma é para o indivíduo. Não, é para o indivíduo e para a família também. E muitos para aqueles que estão ligados a ele também. Por isso que hoje... tem muitas instituições, muito trabalho que se desenvolve também com a família de forma a fortalecer para que essa família consiga tratar desse membro que está nessa situação, porque esse resgate, se é um resgate, se é ali, isso tem que ser da melhor forma possível para que isso não volte a acontecer numa próxima, né? E nós, sabedores disso, como espíritas, tendo essa visão, né, da doença na visão espírita, a gente tem muito como colaborar nesse sentido. Você levantou a mão, né?
Pode falar. Eu levantei porque ontem você falou uma questão lá no nosso grupo, que os espíritos estão dotados, né, de muita inteligência, vêm como autistas, né? Você deu esse exemplo, que eles vêm para se esconder no corpo espírita, né? Vêm para se esconder no corpo autista. Acontece o mesmo com os esquizofrênicos? Sim, foi falado agora, né? Deixa eu voltar lá, que alguns espíritos, por isso eu falo, a gente nunca pode fazer regra, né? Essa aqui, né? Ó. Outras vezes, desejando fugir à sanha dos inimigos, o espírito busca o corpo como um refúgio no qual se esconde, bloqueando os centros da lucidez e da afetividade, que responde como indiferença e insensibilidade no paciente de tal natureza. Também é um refúgio que muitas vezes eles procuram para isso. É claro, quando eles procuram, é claro, estão sendo orientados também a isso, né? E às vezes eles pegam esse refúgio e colocam o algoz justamente para tratar dele. Aí que está a beleza, né, da nossa doutrina, como falo. Beleza, pessoal? Vou entrar agora no Alzheimer, segundo o Espiritismo. Deixa eu ver pela hora aqui. Tá bom. Vai dar tranquilo. Nem que a gente estenda um pouquinho aí, se vocês puderem. O Espiritismo quase sempre oferece explicações kármicas para boa parte das doenças. Concordam? Sim. Mas em alguns casos fica claro que certas enfermidades têm origem orgânica. Como que eu falei orgânica? Na própria, o padrão vibratório da pessoa. Através de estudos e conhecimento médico passado através de médios, o Espiritismo considera que o Alzheimer pode ter origem em conflitos do espírito, uma somatização de questões mal resolvidas durante a vida que causam alterações biológicas. Aí no livro Domínios da Mediunidade, do André Luiz, ele explica que, abre aspas, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Fecha aspas. Então, o que ele está dizendo aqui, dentro desse raciocínio, a doutrina espírita apresenta duas prováveis causas para o desenvolvimento do mal de Alzheimer. 2 pontos, vamos lá. Quais seriam essas duas prováveis causas? Uma é a obsessão e a outra é a auto-obsessão. Obsessão. Infelizmente, os processos de obsessão espiritual fazem parte da encarnação. Sejam inimigos espirituais antigos de outras vidas, ou espíritos de baixa evolução que atraímos para perto em função de vibração que emanamos. O fato é que todas as pessoas são acompanhadas por um obsessor. Olha, gente, quando a gente fala em obsessor, erroneamente a gente acha, acredita que é sempre inimigos espirituais antigos de vidas passadas que eu adquiri. E não é assim, não. Muitas vezes a gente atrai ele em função das nossas vibrações que a gente está aí, por exemplo, no trânsito mesmo. De repente eu saio fora do sério, perco a paciência, eu abro as portas, meu amigo, ali se tiver um obsessor por perto, alguma coisa, você ali já captou ele também. Por isso chama captação, né? Captar, tirar fora, você busca, você capta esse espírito, então sempre nós vamos estar acompanhados por um obsessor. Né? Isso aí que eles falam no caso da obsessão. Então é bom a gente estar sempre esperto. Portanto, orar e vigiar, e que Jesus sempre passa para nós. Muitas dessas pessoas têm a sorte de ter algum contato com o assunto e buscar ajuda, mas aquelas que passam a vida desligadas da espiritualidade e sequer acreditam nos espíritos têm muita chance de carregar um processo obsessivo durante toda a vida. Presta atenção nisso. Processo obsessivo durante toda a vida. Vocês vão entender isso, ó, toda a vida, grifando lá. É aí que entra o Alzheimer, quando a relação entre o encarnado e o obsessor é intensa e prolongada. Como fruto dessa relação, tem alterações orgânicas, especialmente no cérebro, o órgão do corpo físico mais próximo da consciência espiritual, e que, por isso, seria a estrutura material mais prejudicada pelas vibrações espirituais. Quando somos bombardeados por pensamentos e induções
doentias, a matéria reflete essas vibrações e pode ser alterado de acordo com elas. Essa é a obsessão. Auto-obsessão. Na auto-obsessão, o processo é semelhante ao que acontece quando existe a influência de um espírito denso que perturba o encarnado. Porém, nesse caso, o obsessor é a própria pessoa e seu padrão de pensamentos e emoções. Segundo a doutrina, esta parece ser uma das principais causas espirituais do Alzheimer, a auto-obsessão. A auto-obsessão é um processo nocivo, muito comum em pessoas com rigidez de caráter, introspectivas, egocêntricas e portadores de sentimentos densos como desejo de vingança, orgulho e vaidade. Como o espírito é contrário a tais sentimentos, o chamado da missão da encarnação fala muito alto e inicia um processo de culpa, que raramente é racionalizado e identificado pela pessoa, até porque sua vaidade e egocentrismo impedem que ela reconheça que algo não vai bem e que ela precisa de ajuda. O espírito é chamado a ajuste com a própria consciência, necessitando de isolamento e esquecimento temporário de suas ações pretéritas, e pronto, se instaura o processo demencial do Alzheimer. Vale lembrar que a auto-obsessão nos coloca em uma frequência tão destrutiva que fatalmente espíritos que se afinizam com essa energia são atraídos para perto de nós. Aí que está o X da questão, aí que é o grande problema. Você imagina, ele está com uma auto-obsessão, né? E o que acontece? E eles, muitas vezes, esses espíritos vão se afinizar com isso. Então, é bem comum que um portador de Alzheimer se encaixe nas duas situações, tendo a si mesmo como algoz, a auto-obsessão, né? E também sendo vítima da influência negativa de espíritos doentios. E como esse processo leva anos e anos até que cause os estragos físicos que vemos da doença, faz sentido, faz sentido que o Alzheimer seja uma doença tão comum na fase idosa. Eu estava esperando essa pergunta, né, que o pessoal fazer. Ué, por que só quando você está sênior, né, quando você está na idade idosa que aparece o Alzheimer? E pelo que estão falando na doutrina aqui, o André Luiz comenta, é em função de a gente carregar uma obsessão por longo período, longos anos. Então, as pessoas que não são espiritualizadas, elas sofrem disso. E às vezes a gente vê na família mesmo, vamos tomar um passe, vamos lá, afinal de contas. O passe é o melhor remédio para que você possa afastar seus obsessores, né? Quando você vai numa casa espírita, e se você está assim, por isso nós temos que procurar casa quando a gente está com os processos obsessivos, a gente sabe disso. Ou então quando alguém fala para nós, você está obsidiado, e a pessoa nunca, como comentou aqui há pouco, você nunca aceita, você nunca concorda com isso. Então, quando você não concorda, é porque você está mesmo. Então, aí que está o X da questão, quando se fala que é na fase idosa que o Alzheimer se apresenta mais. Fale, dona Célia. Me ajuda a entender. E qual seria a relação da doença que faz com que a pessoa só consiga lembrar de fatos lá de muitos anos atrás e não se lembre de nada recente? Já te respondo daqui a pouco, porque é o próximo assunto, tá? Mais uma vez, a gente vai comentar sobre isso, tá? Porque que a pessoa, às vezes, ele tem lapsos, aí é o espírito, tá? É o espírito, tá? Porque quem tem Alzheimer, você está preso no físico. Que você falou de cérebro, que fica mais danificado, é o que está o órgão mais próximo da espiritualidade. Mas eu não vou te passar essa explicação, porque está escrito aqui no nosso artigo, aqui no nosso texto. Tudo bem? Gente, uma coisa importante aqui, que falam, o Alzheimer é uma rejeição à vida. Aí eu peguei alguns dados aqui técnicos também, de psiquiatras, né? E, claro, dentro de uma explicação espírita, né? Vamos lá.
A explicação espírita pode ser ainda mais aprofundada. Segundo a psicóloga americana Louise Hay, todas as doenças que temos são criadas por nós. Afirma ela que somos responsáveis por tudo de ruim que acontece no nosso organismo. Todas as doenças têm origem num estado de não perdão. Olha, não perdão. E junto com os outros terapeutas, colocam o Alzheimer como uma rejeição à vida. Não ao desejo de viver, mas sim uma não aceitação dos fatos como ocorrem, sejam o que podemos controlar ou aquilo que não acontece e que nos foge ao controle. Tristeza após tristeza, dificuldade depois de dificuldade, e a pessoa vai tendo cada vez mais um sentimento de aprisionamento, uma vontade de, entre aspas, ir embora. Angústias, tormentos psíquicos que duram uma vida inteira, muitas vezes com origem em outras existências, sucumbirão no final da vida física, traduzidos em doenças. Aqui eu vou dar uma parte e... Não, vou dar uma continuidade para depois dar essa parte. Fala o seguinte ainda, que o portador de Alzheimer provavelmente possui uma incapacidade de encarar a vida como ela é, de aceitar os fatos como são. Grandes perdas, traumas e frustrações são os grandes responsáveis por fazer crescer essa vontade de não mais existir. Tão forte é esse desejo que o corpo físico responde a ele e acaba por atender esta vontade. Exemplo, a pessoa chega no final, perto do final da sua vida, quando está na descendência, né? Aí fala assim, poxa, eu lutei tanto, eu queria isso, não consegui, não sei. Aí ela fica aquele pessimismo, sabe, se colocando com frustração, né? Principalmente a frustração. Então, ela vai fazendo esse desejo. E o corpo físico, ele responde. Ele responde e fala, tá, nós vamos te dar isso. E se ele já está com um processo obsessivo a longo tempo, para instaurar aí, e é duro que, de repente, a pessoa ele acorda, olha, o Alzheimer, às vezes, muitos falam assim, ele começou com esquecimento, né? Mas quando ele implanta, ele entra, deve ser a coisa mais horrível, sabe o que é? A pessoa levanta, acorda, se olha no espelho e não se reconhece. Não sabe quem é. Aí ela vê dentro da casa dela, ela está perdida dentro da sua própria casa. Aí nós vamos passar aqui também mais algumas coisas que o cérebro começa a detectar certas coisas. Então, gente, é horrível isso aí. Por isso que a gente tem cada vez mais se espiritualizar e nos cuidarmos também. Tá? Até a pessoa deve estar aqui também, não vou dar o nome, é claro, fez uma questão para mim e falou assim, olha, eu estou no passe, eu trabalho lá, e tem aquelas pessoas que religiosamente, toda semana, naquele mesmo horário, naquele mesmo dia da semana, ela está lá para tomar o seu passe. É necessário isso? Eu falei, opa, é necessário, como é importante que isso tenha assim. Não fala assim, o Papa Passe é aquele que vai 3, 4 vezes por semana tomar, não, mas aquele que vai regularmente, semanalmente, toma o seu passe, que nem eu tomo o meu passe de sábado. Seja ele se é de cura ou se é um passe magnético, eu vou tomar, porque durante a semana a gente recebe muita carga, principalmente aqueles que são trabalhadores da seara. Muitos querem prejudicar, e a gente também tem as nossas falhas, então você absorve certas coisas também que não deveria, né, através da sua falta de vigilância, né? Então, o que acontece? Você tem que sim tomar esse passe regularmente, certo? Então, e eliminar esse desejo. Então, frustrações existem, mas você fala, peraí, eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Se você olhar para cima, você vai, poxa, aquele cara tem isso, aquele cara tem... Não, olhe para baixo, veja quantos não têm o que você tem. E agradeça, e tenha um sentido de gratidão pelo que você tem. E nós, como espíritos, até a gente está falando isso de gratidão, que eu tenho, que eu não tenho, mas a gente só está olhando as coisas materiais. Aqui a gente tem que desapegar. Então, a pessoa que é apegada, essa mesmo, vai ter angústias, tormentos psíquicos, que vai, né, deteriorando a vida dele, vai chegando no final e já está com aquele processo de obsessão, filha, aí complica tudo. Aí a pessoa vai adquirir mesmo, não tem jeito. Opa, fala, Paulo. Barbosa, você tem conhecimento, ou não sei se é possível, uma pessoa que começa a desenvolver o Alzheimer,
ela consegue reverter? Tem alguma coisa sobre isso? Eu já li alguns assuntos que parece que há uma... Porque está lá no cérebro, né? Aí não vou ter que entrar nessa parte científica, eu não estou bem preparado para isso. Mas já vi que eles estão fazendo medicamentos que façam essa ligação. Mas, uma vez adquirido, é complicado. Não é fácil. Eles estão fazendo isso para aqueles que têm tendências a isso. Porque hoje, como a gente também já estudou, pela genética você sabe se você está propício ou não àquilo. Então, já faz essas ligações, né? Mas quem já adquiriu ela, pelo que eu vi até agora, é um caminho sem volta. Fale, Érica. Eu vi uma reportagem recentemente de um estudo que fala justamente do tratamento, né, do Alzheimer, que não tem como reverter quando adquirido, mas tem como retardar o processo de adiantamento da doença. Sim. Então, a doença, quando ela não é tratada ou quando ela é negligenciada, ela vai avançar muito mais rápido de que aquele paciente que, por exemplo, foi diagnosticado no início. Aí ele começa a fazer uma série de... tem atividades neurológicas, estimulações neurais e medicações que ajudam a retardar o processo de adiantamento da doença. Então, a doença que poderia crescer em 1, 2 anos, ela pode se estender aí para estadiamento da doença em 5, 10 anos, né? Agora, para voltar e reverter, não tem. Não tem. Eu vi esses estudos que tem. É isso que eu estava comentando agora do Paulo. Para reverter, não tem jeito. Entretanto, é o seguinte, você falou, ó, existe já terapias, fármacos, outras coisas, blá, 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 e a espiritual? Isso que a gente está falando aqui, justamente na visão espírita, tem processo obsessivo de longa data. E a pessoa nunca foi atrás disso. Nunca foi trabalhada. Ou alguém que orientasse a procurar, mas as pessoas não acreditam. Então, aí que está o processo. E se você afasta esse obsessor e mais essa medicação, mais aí, a probabilidade, se era, que nem se falou, 5, 10 anos, de repente, há 20 anos, ou nem vem a ter. Porque a obsessão, eu falei, as duas causas que ele falou, é a obsessão e a auto-obsessão, pelo que a doutrina fala. Andréia, diga. Eu ia falar exatamente o que a Érica falou, Barbosa, e complementando agora com o que você disse, claro, a espiritualidade, ela ajuda a gente, só que depois que afetou o corpo físico, aí já não tem mais como voltar, né? A gente consegue fazer um tratamento mesmo espiritual para poder ajudar, mas não para reverter. Mas a sequela ficou, né? Não tem jeito, né? Exatamente. Bem, então, só mais aqui perguntando essa parte de rejeição à vida. O cérebro começa a se deteriorar de maneira irreversível, irreversível. E o final é um corpo vazio que vive e respira sem que a consciência esteja realmente ali. Nesse caso, a palavra consciência tem uma conotação ainda mais importante do que a espiritual, pois o espírito, que conhecemos também, né, como consciência, né, está ali, mas a pessoa perde a consciência de si, do mundo e de toda a sua história. A coisa chega a tal ponto que os espelhos devem ser retirados do alcance de um portador de Alzheimer, pois não raro eles olham no espelho e não reconhecem a sua própria imagem. Eles esquecem o nome, esquecem sua história. Vou falar aqui agora sobre a importância do amor. No Alzheimer, nada tem mais importância do que o amor. Ele é a única ferramenta possível contra essa doença tão terrível, né? E é através dele que a família consegue se reunir em torno do portador e enfrentar os períodos de enorme tristeza que vem pela frente. A paciência também anda de mãos dadas com o amor, pois é impressionante a quantidade de vezes que o portador pode repetir a mesma pergunta e você terá que responder com todo o seu, estou grifando, o seu coração. É paciência, entendeu? Nada é por acaso. Alguém já tinha feito essa questão, ó. Não pense que o karma do Alzheimer se limita somente ao portador. Uma família nunca é acometida por essa doença sem que existam débitos que justifiquem as mudanças drásticas que a doença traz. Ela é, sem dúvida, uma grande chance de aperfeiçoamento espiritual para todos os envolvidos,
já que essa doença devasta especialmente quem está à sua volta, né? Vou falar até aqui daqueles que são os auxiliadores, né? Um portador de Alzheimer exige vigilância e atenção 100% do tempo, como uma criança de 1 ano que acabou de aprender a andar. A casa deve ser adaptada exatamente como fazemos para os bebês, tapando tomadas e protegendo quinas, só que neste caso retiramos os espelhos, instalamos barras de apoio nas paredes e no banheiro, escondemos as chaves das portas e limitamos o acesso quando há escadas. Compramos toneladas de fraldas para adultos. A cozinha também se torna área proibida, especialmente o fogão, que vira uma arma letal no comando de um portador de Alzheimer. Todos se envolvem no tratamento e é só o amor que consegue ser o pilar capaz de sustentar tanto trabalho e tanta tristeza. E a tristeza que ele fala é em ver a pessoa que você ama, né, se acabar aos poucos e você fica ali sem força, né? É difícil, viu? Os familiares que estão novamente reunidos para resgatar débitos contraídos entre si enfrentam provações dolorosas com a doença, porém reparadoras. Quase sempre o cuidador sofre muito mais que o portador. Porém, aquele que hoje cuida, ontem pode ter sido um algoz que agora reajusta a sua conduta. É como isso acontece, né? Adivinhe, o amor, o outro fica tão necessitado de cuidados que o amor acaba brotando, mesmo quando não existia antes. Nem mesmo os cuidadores terceirizados escapam dos efeitos evolutivos do Alzheimer, pois nos casos em que o cuidado é terceirizado, o ensejo é de exercitar a paciência, desenvolver a compaixão, o amor ao próximo. Mesmo para quem não tem relação familiar com o portador, é muito difícil de cuidar de alguém com Alzheimer. Aí eu pergunto, Alzheimer tem algo de bom? E eu pergunto e eu respondo, não tem qual do tempo. Se tudo tem dois lados, né? Ou seja, nós vivemos uma dualidade, né? Isso também serve para o Alzheimer. E qual é esse lado bom? O portador não sofre. Não há dor física, nem mesmo a aflição causada pela consciência de que existe uma doença e que a vida está mais próxima do fim. Quem tem Alzheimer não sabe que tem Alzheimer. E do resto é só inferno, né? Esse eu penso, eu tenho mais assuntos para falar sobre Alzheimer, mas vai ficar muito extenso, que nem fala do passe, né? Fala que quem está com Alzheimer, que nem alguém me perguntou aí sobre, falou assim, mas a pessoa às vezes lembra de coisas passadas e de repente ele não lembra agora, esses flashes aí é o espírito, que o espírito ele continua consciente, e quando ele sai fora do corpo, eu vi hoje até, eu não estou lembrando agora quem foi que passou para mim nos vídeos, e eu fui assistindo os vídeos, foi puxando outro, e fala sobre o Chico Xavier falando que quem está fora do corpo, ele está consciente, entendeu? Ele não está sofrendo ali a doença. Então, e o corpo não sente dor. Então, quando há esses reflexos, assim, as pessoas, deu alguns exemplos, que a pessoa fala assim, de repente a pessoa chega para mim e fala assim, nossa, você está maravilhosa, te agradeço, e ele lembra, a pessoa fica, daqui a pouco ele volta de novo. Ou seja, ali o espírito, ele conseguiu uma brecha e ele deu a passividade dele e comentou. Então, o Chico Xavier está falando que, nesse caso, o espírito está aprisionado quando ele está ali no corpo. E quando ele está ali no corpo, como foi dito aqui, ele não sente dor, ele não sabe que ele está com essa doença. Então, eu vejo como um karma danado para quem fica como cuidador. E como a gente sabe que nada é por acaso, e quando não ocorre isso, ele está ligado a uma família que ele precisa resgatar junto com ela. Deixa eu ver quem levantou a mão aqui que está pedindo. Beth, Fábio e mais uma pessoa. Não sei quem é outra pessoa. Fala, Beth. Só por curiosidade, eu conheci uma família grande de irmãs e irmãs. As 6 irmãs tiveram Alzheimer.
Nossa. Uma cuidava da outra, as filhas, as sobrinhas, mas todas as irmãs tiveram Alzheimer. Esse é complicado, né? Isso aí é hereditário mesmo. Aí. Ou resgate, né, senhor? O resgate da família mesmo. Fala. Oi, Barbosa. Deixa eu te falar. Para ver se a pessoa aparece. Fala. Você fez umas colocações muito boas, Barbosa. Eu tenho na minha casa minha mãe com Alzheimer desde 2019. Sim. Então, quando você falou da paciência, do amor, isso é crucial. E você colocou muito bem das cuidadoras. As cuidadoras da minha mãe, nós temos 3 cuidadoras, né? E elas estão desde que iniciou o processo da minha mãe, né? E o amor que você vê que elas criaram pela minha mãe, e assim, você percebe em todos uma evolução espiritual. Então, é como você também colocou bem. Quem está cuidando tem esse karma também. Você tá evoluindo espiritualmente até. Esse é o verdadeiro amor ao próximo. Exatamente, e muito, porque é assim, é como você falou, é um negócio pesadíssimo, mas você colocou tudo muito perfeito, Barbosa. Parabéns, porque eu vivo isso cotidianamente, né? Minha mãe já passou dessa fase de não poder ir para a cozinha, nada. Hoje ela já não anda, só com ajuda mesmo, né? Certo. Mas é um eterno exercício. Foi perfeito, você colocou tudo perfeito como acontece, Barbosa. Parabéns. Eu dei uma boa estudada, por isso que eu peguei bem esses termos aqui, que é mais ligados a isso. Não é fácil. Isso, perfeito. É isso mesmo, né? Perfeito. Andréia, você também levantou a mão. Isso. Fábio, vou falar para você que eu compartilho a mesma, eu vejo assim, quando você está falando, tem emoção na sua voz e eu compartilho isso com você. Eu conversei ontem com Barbosa, a minha mãe, ela não tem Alzheimer, mas ela tem DFT, que é demência pré-frontal, que é exatamente, são os mesmos sintomas, provavelmente tem até a mesma origem ali, e é muito difícil. Eu comentei ontem com o Barbosa e ele falou agora é só pelo amor e é uma coisa assim que eu falei para ele ontem, que tem o lado negativo que a gente sofre muito, mas tem o lado também que eu não tinha um convívio mais com a minha mãe, a gente não tinha uma proximidade, que minha mãe sempre foi muito difícil. E hoje a gente tem isso, então eu acho que teve esse resgate também. Se eu posso falar pelo lado positivo de alguma coisa, é disso, da gente ter se aproximado. E Barbosa, uma outra coisa, você falou que o corpo não sofre, que quem sofre é a alma, né? Que a alma, que na verdade a pessoa, quando a alma sai ali, ela lembra das coisas. Eu vou te contar uma coisa, quando a minha mãe dorme, ela conversa com a gente como se fosse uma pessoa normal. Ela conversa, a gente conversa, ela dormindo, ela responde. Então, eu sei, ela responde. E ela responde tudo certinho, ela não esquece nada. Ela conversa com a gente enquanto ela está dormindo. Então, eu sei que isso que você está falando é realmente realidade. Que 10, foi legal. Pô, então a gente está no estudo certo. Sim. Fala, Paulo. Não, só para... Meu pai teve, no final, faz 2 anos que ele faleceu. E assim, desencarnou. E é muito difícil para a família, realmente. Eu lembro um dia ele estava internado, eu cheguei e mostrei a foto da minha filha no celular, que ele adorava ela. Ele viu, perguntou dela, sorriu, olhou para mim e falou, quem é você? Então, naquele momento, você vê assim, o tanto de paciência, o tanto de resiliência que você tem que ter com essas pessoas, porque era um idoso no corpo de um bebê no corpo de idoso. É muito aprendizado isso. Não é fácil não, bicho, né? Pelo amor de Deus, eu vejo por isso aí, nossa. Fabiana. Barbosa, eu não entendi, eu perdi quando você explicou sobre esses momentos de lucidez que a pessoa tem. Não como a colega acabou de dizer aí, quando está dormindo,
Mas durante o dia, assim, em estado de vigília, esses momentos de lucidez, o que seria? É quando o espírito ele consegue transpor aquela barra porque ele está preso, ele está como um prisioneiro ali, entendeu? Então ele relembra alguma coisa assim que marcou. Por exemplo, uma pessoa às vezes ela comenta sobre uma coisa assim, e fulano já casou, não sei o quê, como ela está sabendo isso aí? Depois ela volta, não vai perguntar, eu perguntei isso? Eu não sei. Então eles falam isso. Porém, quando ele está fora do corpo, que esse é o corpo que aprisiona, aí ele tem a sua lucidez. Porque a doença está ligada ao corpo físico ali. Uhum. Isso seria o mesmo raciocínio para qualquer tipo de demência, será? Não sei dizer se é para todo tipo. Não sei se vai dizer para todo tipo. Pessoal, olha, 9h10, não deu tempo, então vamos fazer o seguinte. O que eu peguei aqui, que seria transtornos do humor, depressão, tá? Então, eu peguei aqui uma porção, 1, 2, 3 folhas. Mas isso aqui está ligado à distimia, tá? Só para explicar para vocês, ó. Mau humor pode ser uma doença e grave, um transtorno mental que se manifesta por meio de uma rabugice que parece eterna. Lembra muito o estado de espírito do Hardy. Hardy... Só vou falar para os novinhos, lembra? A hiena do desenho animado, que ela ficava lá resmungando, né? Ó dia, ó céu, ó vida, ó azar. Então, isso aí, esse é o complemento. Então, distimia é o nome dessa doença. Ela foi reconhecida pela medicina nos anos 80, tá? Coisa nova, tá? É uma forma crônica de depressão, com sintomas mais leves. Então, eu ia trabalhar nisso aqui. Então, eu vou fazer... Para a próxima semana, eu vou trabalhar com ela e aí eu complemento entrando com a depressão mais grave, tá bom? Então, eu falo das duas. Aí dá tempo aí para a gente poder ter um novo... Mas o que eu pretendia mesmo era falar do Alzheimer e isso aqui, mas eu tentei, já vou falar também da depressão, no transtorno de humor. Então, eu me aprofundo mais, né, porque artigo tem, viu? Vídeos tem, espíritas a beça. Então, dá para a gente poder... ter um assunto mais complexo. Então, pode ser, fica para a semana que vem, deixa eu ver, semana que vem ainda estou aqui, porque acho que na sexta-feira que eu vou fazer a cirurgia. Vamos ver. Tá bom? Boa noite para a senhora. Boa noite. Boa noite.